O CP Online de hoje entrevista Francisco Marcos Rolim. Francisco lecionou sua primeira aula de Direito na Universidade Católica de Petrópolis em 1º de abril de 1964. Agora, Francisco receberá o título de doutor honoris causa por lecionar há 50 anos na universidade. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho pra gente como o senhor chegou em Petrópolis. O senhor é de Tubarão, em Santa Catarina. Exato, Sou natural de Tubarão, Santa Catarina. Na verdade, eu nasci no então distrito chamado Braço do Norte, mas que pertencia ao município de Tubarão. Então, todos os meus documentos constam como Tubarão, porque na época era um município. E eu tive uma oportunidade que me foi oferecida por um amigo da família, um franciscano, que era um dos diretores da Editora Voz, me convidou para trabalhar numa escola que era subsidiada, mantida pela Editora Vozes. E assim eu aproveitei essa oportunidade, que realmente eu tinha muito interesse, gostava muito, ouvia muito falar da editora, dos Canarinhos, e então houve essa coincidência feliz e eu imediatamente, dias depois do convite, vim a Petrópolis e estou aqui até hoje. O senhor trabalhou nos Correios e, ao mesmo tempo, o senhor estudava Direito na Universidade Católica de Petrópolis. Como foi essa fase? Bom, a verdade é que depois de alguns anos lecionando, apareceu um concurso no estado do Rio para o Departamento de Correios e Telégrafos, e eu aproveitei essa ocasião. Era um concurso federal, era uma situação melhor, o horário era meio expediente, compatível, né, com a faculdade, que eu estudava pela manhã, no outro prédio, estava quase que terminando o curso, e aí fui feliz no resultado, fui aprovado e trabalhei lá durante 10 anos. E nesses 10 anos eu já tinha tomado posse como professor, né, em 64, 1º de abril, e aí a universidade começou a me absorver e o cargo de funcionário dos Correios era um tanto ou quanto administrativo, e eu era mais inclinado à pesquisa, a questões intelectuais, e apresentavam outros desafios de maior crescimento, e eu então acabei pedindo exoneração lá dos Correios e me dediquei inteiramente à universidade. O senhor se recorda como foi essa primeira aula do senhor em 1º de abril de 64? Foi uma aula, evidentemente, que com bastante preocupação, mas eu já vinha me preparando, que eu já tinha feito doutorado, curso de doutorado pela Universidade do Estado da Guanabara, e me preparei específico, tinha sido convidado já há algum tempo, preparei bastante essas primeiras aulas para me dar uma certa segurança maior, e até que não foi assim. No início a gente sempre estremece um pouco, mas depois a gente vai ganhando confiança e as coisas vão fluindo, e é uma coisa que eu gostava realmente de fazer, sempre gostei de ministrar aula. E aí fui continuando nisso e, felizmente, cheguei até hoje aqui. Por enquanto, ainda não fui deletado. Muitos alunos passaram pelas aulas do senhor. O senhor se lembra de vários deles? Como é a sua relação com esses ex-alunos? Olha, eu sempre tive assim uma relativa facilidade de me relacionar com os alunos e fazer deles amigos. Graças a Deus eu não tido dificuldade. E muitos desses alunos estão hoje muito bem situados. Eu já até referi isso em outra oportunidade. Ex-alunos, além dos inúmeros desembargadores, não só aqui no estado do Rio, mas também em outros estados. Já encontrei ex-alunos muito bem em Rondônia, em Manaus, em Belém do Pará, espalhados por esse Brasil. Mas, além alguns dos muitos professores hoje da casa, foram meus alunos da Faculdade de Direito. Mas eu citaria, sim, o ministro da Justiça, Alexandre de Paula de Peirá Martins, foi meu aluno durante 5 anos, tenho um bom trânsito com ele. O ministro Aloysio Correia da Veiga, que me prestou essa grande homenagem,
foi promovida por ele, que é a indicação dele, que o tribunal aprovou no Tribunal Superior do Trabalho. Enfim, são muitas as pessoas que hoje realmente enriquecem e me dão orgulho de ter dado alguma contribuição no sucesso dessas pessoas. Fora um grande número de magistrados aí também, que já me ligaram dizendo que vão estar presentes aqui no dia 1º de abril próximo. Eu espero que não seja mentira. Dia 1º de abril. Qual o sentimento do senhor em estar completando esses 50 anos como docente da Universidade Católica de Petrópolis? Um sentimento, inicialmente, é de agradecimento a Deus, né? Porque me acompanhou, me abençoou nesses anos todos, sem dúvida alguma, e eu pude cumprir essa minha atividade de professor com bastante assiduidade e pontualidade. Não precisei me afastar, eu reconheço, isso é uma graça, não precisei me afastar por doença, por dificuldades de qualquer natureza, em momento algum. Então, não falto às aulas, não chego atrasado, eu tive essa felicidade, eu tenho que agradecer a Deus. E agradecer também a própria instituição que me acolheu e que sempre me apoiou muito, os nossos alunos, os funcionários com os quais eu me relaciono muito bem. Então eu tenho aqui dentro realmente uma convivência que eu entendo assim, não só agradável, como também uma convivência profícua para a minha existência. Espero que também tenha sido, em parte, para aqueles que me deram a honra e o prazer de terem sido meus alunos e conviventes nessa trajetória. Professor, para finalizar, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor mais aprendeu durante esses 50 anos como professor. Bem, uma lição entre tantas que a gente tira, uma lição dessa convivência, dessa interação com os alunos, é a de que a gente sempre tem que estar atento em primeiro lugar, às preocupações do aluno, porque afinal ele está aí nesse propósito de conviver com o professor e sair daí enriquecido. Isso eu acho muito importante. Mas então, nesta convivência, é saber ouvir o aluno, é dar atenção a ele e procurar sempre estar atento às preocupações dele. E jamais negar a interferência do aluno em qualquer que seja o momento, quer seja em sala de aula, quer fora dela. Porque o aluno sempre tem alguma contribuição a dar ao professor. A intervenção do aluno, às vezes eu até ouço dizer assim, não, que eu tenho, não em relação a mim, mas a gente fica às vezes preocupado, o aluno dizer que ele, pai, eu vou fazer uma pergunta, posso estar falando uma bobagem, uma besteira, e eu fico preocupado, então eu não pergunto. Eu digo, porque, sei lá, podem até ficar rindo de mim, eu digo, olha, para começar, professor que ri de pergunta do aluno, que acha graça, porque acha uma besteira, não tem vocação para ser professor. Porque o aluno está aí exatamente porque a presunção é de que o professor saiba mais do que o aluno. Então ele quer se enriquecer, ele está aí para essa finalidade. E nessa interação, o aluno sempre faz uma contribuição que enriquece a aula quando não ajuda o próprio professor. Frequentemente isso aconteceu comigo, em lembrando certos aspectos ou trazendo, às vezes, alguma experiência que vai enriquecer a aula e que vai não só atender a dúvida, atender a ansiedade do aluno, como também enriquece todo o grupo, porque isso, obviamente, deve ser compartilhado. Para exemplificar, muitas vezes o aluno me pergunta isso assim mais próximo de mim, eu digo, por favor,
enderece a pergunta a todo o grupo, que ela não interessa só a você. E assim eu tenho feito com frequência para ele compartilhar aquela preocupação. E essa, vamos dizer, isso acho que é uma grande lição que eu posso tirar da minha vivência, da minha experiência como professor. Saber compartilhar, saber dividir com o aluno as questões que a disciplina suscita e apresenta, porque o professor não sabe tudo. É muita coisa que ele ignora, muita coisa que ele vai aprendendo, que ele vai enriquecendo juntamente com os alunos. E, professor, eu agradeço muito a sua presença no nosso UCP Online. Parabéns pela outorga do senhor e ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua deferência, pela sua atenção. Eu é que agradeço ter tido essa oportunidade e agradeço os cumprimentos. Eu espero que isso sirva para toda a comunidade nossa da UCP, como eu brinco sempre, a UCP que gosta de você, gosta de todos nós. Isso é que é importante. Muito obrigada, professor. Okay. O UCP Online fica por aqui e até a próxima.